Olá, sejam bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia e nesse vídeo que eu vou falar sobre como eu estudei em junho do ano passado, que foi o ano que eu fui aprovada. No caso, foi no início desse ano, mas foi o ano, assim, meu último ano de cursinho, tá? Novamente, porque eu tô fazendo esse tipo de vídeo que eu vou fazer até o final do ano, até a prova do Enem. Assim, porque pra mostrar que você não precisa ter uma rotina perfeita, vai variar muito, às vezes você tá aí preocupada que talvez o maio não foi perfeito, até agora você não conseguiu estudar direito, mas você quer mudar um pouquinho em junho e tá tentando achar novas formas de mudar. Então a ideia desse vídeo é exatamente essa, de falar, de contar mais ou menos o que eu tava fazendo nesse mês, né, no caso, no ano passado, em 2021. Então, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e me segue lá no Instagram, @claudiamente. Também deixa nos comentários sempre o que você gostaria de ver no canal, tá? Porque eu trago mais conteúdos voltados para o que vocês querem. Pra quem me perguntou sobre o e-book, né, de questões de modelos de ciência da natureza, tá quase pronto, tá? Ele vai sair esse mês ainda, não se preocupem. É que é muita coisa, muita correria, mas tá quase pronto, tô fazendo. Então vamos lá. Bom, pensando em junho, o que eu estava fazendo em junho do ano passado, né? Vamos lembrar aqui. Bom, em junho do ano passado, eu recebi a notícia de que eu tinha passado no concurso que eu tinha feito no início de maio, né? Do IBGE. Então, eu decidi trocar, porque eu ganharia melhor e trabalharia home office, porque ainda tava home office, né, os funcionários públicos naquela época. Eu saí da serraria e fui pra trabalhar no IBGE. Como eu tava home office, eu só tinha que fazer uns treinamentos, então entender mais sobre o IBGE, que no caso era agente censitário, que era para coletar dados para PNAD contínua, que tava atrasado, que acontecia, era mais um suporte mesmo, tá? Que era um temporário de 3 anos, mais ou menos. Então, eu tinha que fazer uns treinamentos. Então, eu tava tendo que estudar, fazer umas questõezinhas assim, tinha uns prazos lá. Mas eu tava muito mais aliviada comparado em maio, né? Pra quem não viu meu vídeo de como estudei em maio de 2021, eu tava bem mais, eu fiquei assim, mais aliviada, porque agora eu ia estar em casa. Então, eu ia ter que trabalhar, né? As 36 horas semanais agora, mas eu não ia precisar ficar saindo, gastando tempão. Então eu tinha esperança de que eu ia conseguir estudar nesses intervalos de trabalho. No início eu tinha muita reunião, tá? Eu sei, desculpa falar, mas assim, eu realmente tava mais querendo estudar, porque meu sonho era passar, né? Então eu tava mais focada em estudar, mas eu precisava ganhar dinheiro, então eu tava um pouquinho negligenciando, mas eu tava fazendo os treinamentos, tá? Tinha muita reunião, então eu ia para as reuniões aí, às vezes no meio da reunião eu tava fazendo questões. No que eu estudo, eu tava seguindo a mesma coisa de maio, só que agora com mais tempo. Então eu fazia assim, eu pegava, o cronograma da semana é esse. Então, eu pegava e começava a fazer as questões, que era, no caso, uns testes avaliativos, se você sabia o conteúdo, antes de fazer a lista de questões mesmo, isso não descomplica. Eu não ia ver aula, porque eu não ia ter tempo de ver aula, né? Então, pegava essas questões e fazia essas 10 questões, assim, era bem simplesinha. E daí, se eu errasse muito, eu ia lá, li o PDF, que é uma coisa que eu aconselho muito aqui, falo muito sobre isso, né? De vez de ver a aula, ler o resumo, já tinha o resumo lá, então eu li o resumo. E daí eu fazia as 10 questões. Se eu errasse muito, eu ia ler de novo, procurar alguma outra questão parecida, mas assim, eu não tinha tempo. Eu tava meio desanimada de passar, então eu ia deixando, tá? Eu via aquele conteúdo. Se eu errei, eu nunca errava tanto, assim, tipo, no sentido de eu não saber. Se eu não soubesse a matéria, era uma matéria que eu falava assim, avaliava, é uma matéria muito difícil, uma matéria que cai muito ou cai pouco, então eu vou largar. E daí eu ia pra outra matéria que eu aprendesse mais. Foi uma época também que eu queria começar a mudar, né? Tipo, mudar meu desespero de maio. Eu lembro que em maio minhas redações tinham caído a nota, tava tipo 800, eu tinha tirado até uns 700, eu acho, porque eu não tinha tempo de fazer redação, não tinha tempo de estudar redação, então eu tava preocupada com isso. Foquei, voltei a fazer redação, às vezes eu fazia mais de uma na semana pra tentar estabilizar minha nota, que eu tava muito preocupada com isso, porque quem quer passar em medicina sabe que redação é um ponto muito importante na sua nota, né, pelo Enem. Então, tava muito preocupada com isso, tava tentando recuperar em redação. Aí eu via muito vídeo no YouTube também,
procurando dicas, assim, como melhorar em humanas, por exemplo. Aí você tem aqueles vídeos falando assim, lê primeiro o enunciado, depois lê as alternativas, daí você vai ver, vai eliminando. Nessa época, assim, eu não tava muito boa, eu tava acertando a mesma quantidade que eu acertei em 2021 ainda, então eu tava procurando métodos de melhorar. Eu não tava fazendo muito simulado ainda, porque eu tava nessa loucura de trabalha, tem mais tempo em casa, você tá mais em casa, então você tem que voltar a adaptar a rotina que antes eu não tava ficando em casa, tava trabalhando o dia inteiro fora. Então, eu não consegui voltar a não fazer simulados nessa época, tá? Mas era uma coisa que eu queria, já estava estabelecido que eu ia ter que fazer simulados. Mas acho que eu fiz, nesse mês eu ainda consegui fazer uns 2, talvez, Descomplica, mas não foi bom a nota, tá? Eu não lembro muito bem, porque não foi uma coisa que marcou em mim de simulados. Eu acho que eu fiz de estratégia, foi Descomplica ou foi de estratégia, tá? E estratégia, assim, é um simulado mais difícil, então você já joga a sua autoestima lá embaixo. Mas eu não tava fazendo muito, eu tava mais seguindo questões iniciais, lendo seu PDF se precisasse, e questões finais, assim, pra matar aquele conteúdo, enquanto eu conciliava o trabalho home office. No final do mês, de junho, eu comecei a fazer ligações, que era da PNAD, né, pesquisa, como tava trabalhando no home office, era pesquisa, daí eu lembro que o pessoal não quer responder uma coisa aqui. Se alguém te liga, e é do IBGE, comprovado, e quer que você responda, responda, gente. Não xingue a pessoa. Mas assim, tinha muito isso, tá? Eu ligava, daí a pessoa me xingava, daí eu ficava, odeio esse trabalho, porque a pessoa tá me xingando. Não levo muito bem isso. Mas eu tava seguindo, assim, eu tava fazendo muitas questões, né? Aumentei meu volume de questões, adiantava um pouco meu cronograma também, que facilitou nos próximos meses. Então, essa semana eu tenho que estudar isso. Eu estudava tudo que tinha lá no cronograma por questões, e se desse tempo puxava mais coisa, ao invés de fazer simulados, que é o que eu aconselho, tá? Não fica puxando conteúdo, faz simulados. Mas assim, eu puxava para ficar menos coisa para me estudar no futuro, tá? Então, e trabalhei muito, muito na redação nesse mês. Esse foco na redação fez com que eu voltasse a tirar mais de 900 na redação, nas correções, então tava voltando um pouco meu ânimo, assim, acabou um pouco aquele desespero que eu tava em maio, que acabou não, mas reduziu, assim, porque minhas notas estavam voltando. Ainda não tava, como eu disse, indo bem em melhorar acertos, em simulados, mesmo que eu não fizesse muitos, assim, comparado com agosto, quando eu for contar agosto. Em junho, assim, não era muito simulado não, tá? Eu me inscrevi também pro doutorado, então, em maio, então tinha começado as aulas em junho, então eu tava vendo aula do doutorado. Então já era um dia que eu não conseguia estudar, porque, né, eu via as aulas meio combinado com os trabalhos. O que mais? Com relação aos vídeos, que eu tava falando que eu vi no YouTube, eu comecei a testar as coisas, tá? Foi um mês, assim, muito de teste, junho e julho, muito teste. Eu lembro de eu começar a ver os vídeos do Lumber Geek, no YouTube, quando eu descobri ele. Aí eu ficava maratonando os vídeos dele. Vou ver o que tá acontecendo, o que ele falava em física, o que ele falava em química, o que ele falava em humanas, o que ele falava, que ele fez, porque ele acertou muitas questões no Enem, né? Ele acertou 161 e não foi tão bem na redação, porque ele meio que abandonou a redação. Eu falei, nossa, e ele passou, cara. Então, a redação, que era uma preocupação, tinha melhorado. Eu falei assim, então vou melhorar nos métodos. Aí eu comecei a tentar fazer a revisão ativa dele, que era escrever tudo naquela folha, eu não consegui. Tentei fazer caderno de erro na época, não consegui também. Hoje eu tava tentando, tá? Foram vários métodos que eu tentei fazer. Eu falei aqui nesse métodos que não funcionaram pra mim, num vídeo aqui, eu vou deixar aqui. Mas assim, não funcionaram, mas eu testei, tá? Eu tentei Pomodoro também nessa época, não tava funcionando porque tava difícil me concentrar, que nem eu falei, eu voltei a rotina de estudar em casa. Mas agora eu tava mais aliviada, eu tava fazendo muito mais questões, anotando lá na planilha de questões, focando muito nas questões específicas, né, do seguindo o cronograma, mas sempre naquela ideia. Questões antes, aí eu vou pra teoria, se precisar, e mais questões. Então, foi uma época que eu comecei a aliviar, assim, tá? Então, é uma coisa que eu recomendo muito. Se você estiver muito estressado, não sabendo o que fazer e começar em junho, começa fazendo questões, vai, taca questões, inclui simulados pelo menos no final de semana, um simulado durante a semana fracionado, tá? Eu falo muito sobre isso, que simulado não precisa ser inteiro, precisa ser fracionado, tá? Se eu tivesse começado em junho, eu tenho certeza que eu teria ficado mais tranquila antes do ano, eu teria ido melhor ainda nas provas, tá?
Mas eu já fiquei mais aliviada, que nem eu falei, eu troquei de emprego e já tava com mais tempo pra mim, pra estudar, pra ficar mais tranquila, assim, com relação a, pelo menos eu tô fazendo um pouco e tô fazendo a minha parte, tá? Então era isso, em junho eu não fiz nada assim mágico, nada muito diferente do que eu tava fazendo ainda. Só tava procurando e experimentando métodos pra melhorar, tá? Então foi um mês assim, meio de transição, que nem eu falei, mais ou menos 2 meses de transição, combinando com um novo emprego agora, combinando com o doutorado que tinha começado e na expectativa de conseguir a bolsa do doutorado que eu tava, que daí eu falo mais em junho sobre isso, tá bom? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, me conta como que tá seus estudos agora em junho, se você vai mudar, se você gostou do vídeo de maio e decidiu que realmente é hora de fazer a diferença. Não sei, né? Eu sei que a gente tem essas motivações de repente, então, mas me conta aí, me deixa aí o que você gostaria de ver mais no canal também, tá bom? Então era isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.